meu nome é Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nesse vídeo hoje a gente vai discutir a questão do processo de Flávio Bolsonaro, onde ele conseguiu, a partir de uma liminar de uma juíza, proibir que a Rede Globo veiculasse dados sigilosos do seu processo. Então isso aconteceu nessa sexta-feira, dia 4 de setembro. A questão que eu quero trazer aqui para a discussão não é se a medida que o Flávio Bolsonaro conseguiu na justiça impede o trabalho da imprensa, se é uma censura, se fere ao direito de liberdade de expressão, que é um princípio dentro de uma democracia liberal, mas discutir o papel jornalístico da Rede Globo. Será que a Rede Globo ela não tem dois pesos e duas medidas? Será que tanto setores da esquerda e da direita, quando hoje mencionam globolixo, dão um descrédito em relação ao trabalho jornalístico da Rede Globo? Será que isso não tem um fundamento, tem uma lógica? Não estou defendendo que o argumento deles seja inteiramente legítimo, mas será que eles não são provocados a pensar nessa situação? Então, eu quero trazer para refletir um caso recente que trata também de dados sigilosos, que foram conseguidos de maneira ilegal, que foi o caso do Intercept e a sua reportagem sobre as conversas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que a gente sabe que pelo sistema jurídico brasileiro, um juiz não pode orientar os procuradores dentro do processo de investigação. E a Rede Globo, a grande imprensa de maneira geral, mas especialmente a Rede Globo, ela foi extremamente reticente para noticiar essas reportagens do Intercept e confirmar a sua veracidade, que era legítimo, era um trabalho jornalístico sério. Ela foi muito reticente. Aí a gente fica perguntando, será que foi porque ela não deu furo de reportagem? Então, quando são outros órgãos, especialmente empresas menores que vão fazer um determinado tipo de furo de reportagem, aí existe um descrédito, mas quando é a Rede Globo que realiza isso, contempla a verdade, isso contempla um maior rigor profissional. Então, não parece dois pesos e duas medidas, parece muito mais uma ação de uma empresa que não quer perder mercado do que propriamente comprometida a publicar reportagens que são de interesse público. Vale frisar que tanto no caso da Intercept quanto da Rede Globo, ao conseguirem as fontes, os dados, eles não cometeram crimes. Quem cometeu crime é quem deu voluntariamente as informações e os dados para as empresas jornalísticas. Por exemplo, no caso do Intercept, o hacker invadiu os celulares dos procuradores da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Voluntariamente, eles deram os dados ao jornalista do Intercept e este publicou. Como ele não pagou nada para o hacker, ele não incentivou que o hacker fizesse isso, somente recebeu, colheu as informações, filtrou e publicou a reportagem, isso não configura crime, isso é claro. No caso da Rede Globo, existe o processo de Flávio Bolsonaro, os funcionários públicos cuidam lá, né, do processo dele, dos dados, né, principalmente do judiciário, e esses funcionários públicos não podem vazar esses dados, porque são sigilosos, e dão voluntariamente à empresa Globo. A Globo, ao receber de maneira voluntária, ela não está cometendo um crime. Ela vai fazer seu dever da imprensa e vai publicar. Então, é o mesmo caso. As pessoas que colheram as informações colheram de maneira ilegal e criminosa, mas o jornalista em si, ele não cometeu crime algum. Então, os dois casos são extremamente parecidos. Como que a Globo se portou naquela época? Ela foi dando um descrédito à reportagem do Intercept, que foi de maneira criminosa, que não poderia ter sido feito, ninguém viu a fonte. Então, como que é um argumento casuístico que a Rede Globo está realizando? Por quê? A Rede Globo sempre, não só a Rede Globo, mas qualquer empresa, a empresa do ramo de jornal, da imprensa, ela, de maneira sistemática, ela sempre colhe informações de fontes que ela tem o direito constitucional de não revelar quem é a fonte, que eles ficaram pressionando o Intercept a divulgar quem é a fonte, eles não divulgaram por questões de proteção, e o jornalista sempre faz isso por uma questão de proteção da testemunha, da fonte, e para que ele essa fonte continue a dar informações, e começaram a dar descrédito porque eles não revelaram a fonte.
Então, é o primeiro descrédito que a Globo faz com uma prática que ela sempre realizou. A segunda foi porque o Intercept teria conseguido por meios ilegais. Aí vale o argumento que eu já falei. O jornalista, quando recebe de maneira voluntária, ele não comete crime. Ele só comete crime se ele incentivar a pagar uma pessoa a colher informações de maneira criminosa para ele. Então, a Rede Globo, ao receber esses dados voluntários também do Flávio Bolsonaro, está no mesmo patamar que o Intercept. E, obviamente, existiram vários outros casos da Rede Globo a colher dados sigilosos de maneira ilegal e depois publicar. Vale lembrar uma reportagem que Gilmar Mendes deu na Globo News. Já faz um tempinho, acho que se procurar no YouTube deve achar, que estava o Gilmar Mendes, né, naquela época da divulgação das reportagens do Intercept, que foi chamado para falar sobre isso. E estavam os jornalistas mais peso pesados, vamos dizer assim, da Rede Globo. Tava o principal, se não me engano, o Sardenberg, o Merval Pereira, a Miriam Leitão, que fazem essa ponte com o Globo News, CBN e aparecem episodicamente na TV aberta da Rede Globo. Então, eles ficaram indagando o Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes fala, agora vocês vão falar isso? Por exemplo, no caso do Joesley Day, né, no caso que a Globo recebeu antecipadamente aquele grampo da Procuradoria-Geral sobre a conversa do Temer com o Joesley, e teve toda aquela questão Cunha e etc., vocês não reclamaram, vocês não falaram que vocês receberam de um funcionário público, né, um grampo que era sigiloso e publicaram. Até ali, naquele momento, vocês não cometeram crime nenhum. Mas vocês sempre se beneficiaram disso. Aí na época ele fala, lembra quando o Janot deu esse grampo para vocês? Aí eles giram, deram um sorriso amarelo. Não, a gente não sabe se foi o Janot, a gente não pode revelar. Então eles mesmos sempre se beneficiaram desse tipo de prática, de vazamento de informação. Quantas vezes a Lava Jato vazava informações e era convenientemente para questões políticas, de partidos que atingiam, que não tinham alinhamentos empresariais com o Globo, no caso o PT. Então, assim, é um argumento extremamente casuístico. E nesse momento que você vai sistematicamente elencando argumentos casuísticos para dar crédito e descrédito a determinado tipo de tarefa profissional jornalística, é que as pessoas começam a pensar sobre botar em xeque o trabalho realmente da Rede Globo. O outro ponto que leva a gente a discutir é se o pedido do Flávio Bolsonaro de não deixar que a Rede Globo divulgasse os dados sigilosos, veicular na imprensa sobre o seu processo, seria legítimo, se ele tem fundamento e tem lógica. Bem, na cabeça da juíza, tem. Na minha cabeça, do ponto de vista, vamos dizer assim, social, também tem. Não quer dizer que eu concorde com a juíza e concorde com o Flávio. Eu quero dizer o seguinte, fica uma linha muito tênue do que a gente pode falar sobre liberdade de expressão, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. O argumento básico que o Flávio, a sua defesa, deu em relação a isso é que, no momento que a Rede Globo começa a divulgar dados sigilosos de maneira sistemática sobre o seu processo, de maneira editada, ela vai criar uma situação pública de condenação precoce do ponto de vista da população em relação ao Flávio, enquanto o processo dele não transcorreu. Isso tem lógica? Tem lógica. Vocês podem falar o seguinte, mas o Flávio, depois que terminado o processo, ele pode acionar a Rede Globo e pedir uma reparação. Só que aí fica aquela questão, os danos já foram feitos, os danos à imagem pública do Flávio já foram feitos. Tiago, você está defendendo o Flávio Bolsonaro dizendo que ele é inocente? Eu não estou dizendo que ele é inocente ou ele é culpado. Mas a questão é a racionalidade do discurso do que está sendo colocado. Vale lembrar o seguinte, a imprensa, principalmente o jornal televisivo, ele vive da espetacularização. Ele não vai lá cobrir uma situação, olha como é que está tudo bem, olha só como o Congresso funciona bem. Não, quando acontece alguma merda,
Aí eles vão lá e vão ficar lá sistematicamente se aproveitando. Quando aquela poeira baixa, eles vão procurar outra questão bombástica para ficar veiculando. E muitas vezes as pessoas que são envolvidas em determinados tipos de crime, às vezes elas são indiciadas, tem uma investigação ali, aqui e ali, mas não se chega a nenhuma conclusão sobre aquilo. E depois que as pessoas são inocentadas, aquele mesmo tempo televisivo de mostrar que a pessoa poderia estar envolvida em corrupção, ela não é mostrada na TV. Então, assim, o que a gente tem que pensar aqui um pouco? Até onde, até onde o Flávio Bolsonaro, enquanto indivíduo, ele pode competir com a mega corporação depois nos tribunais? Depois de ele ter sofrido todos os danos da sua imagem. É uma questão a se pensar. Não estou dizendo que no caso, a decisão da juíza seja certa ou que a Rede Globo também esteja errada em publicizar. Mas qual é o meio termo em relação a isso? Vamos pegar o caso do Lula. O Lula foi a pessoa mais massacrada nesses anos. Até a sua prisão, Lula, 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 quase todo dia no Jornal Nacional. Depois que ele foi preso, depois que foram vendo a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, a partir do caso do Intercept, como a Rede Globo foi vacilante em dar tempo de televisão ao Lula, em mostrar que possivelmente o juiz Sérgio Moro foi suspeito no seu processo, na decisão sobre o processo lá do sítio de Atibaia, e também tem o caso do Triplex e todos os outros processos, que ele pode ser inocente em vários casos. Será que a questão da divulgação sobre a inocência teve o mesmo tempo televisivo os seus indiciamentos, seu processo legal? Provavelmente não. Aí você pode falar o seguinte: mas o tempo de decisão do juiz é muito mais curto que a investigação é muito mais longa, então dá muito mais tempo de TV. Mas aí fica o seguinte: não se decidiu naquele tempo. Então vai se falar de uma maneira danosa em relação à imagem da pessoa sistematicamente. Qual é o meio termo para isso? Será que toda vez que se colocava uma reportagem contra o Lula, era dado ao mesmo tempo de televisão aos advogados do Lula para protegerem ele publicamente? Provavelmente não. A imprensa não tem que dar isso, porque é uma empresa privada, mas moralmente e eticamente, em tese, teria. Então, é essa discussão que está posta no caso do Flávio Bolsonaro. E essa maneira casuística da Rede Globo em fazer determinados tipos de reportagens é que leva as pessoas a pensarem em terra plana, no descrédito à informação, ao pensamento científico. E fica-se uma questão de se pensar também na proteção do indivíduo, que é uma questão também da democracia. Eu não estou defendendo ou atacando, criticando, mas a gente tem que pensar no conjunto de sociedade do seu funcionamento. Quero saber sua opinião, se você concorda ou não concorda, qual é o seu ponto de vista sobre isso, e comente aqui embaixo para depois a gente fazer um outro vídeo discutindo esse mesmo assunto. Um abraço, até a próxima.